Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, 7ª edição, 2009. NR2, Inspeção Prévia. Introdução. A segunda norma regulamentadora do trabalho urbano, cujo título é Inspeção Prévia, estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A NR2 tem a sua existência jurídica assegurada a nível de legislação ordinária através dos artigos 160 e 161 da CLT, transcritos abaixo. Artigo 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Parágrafo 1º. Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar prontamente à Delegacia Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. É facultado às empresas solicitar prévia aprovação pela Delegacia Regional do Trabalho dos projetos de construção e respectivas instalações. Artigo 161. O delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do servidor competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão tomada com a brevidade que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e ainda por agente da Inspeção do Trabalho ou por entidade sindical. Parágrafo 3º. Da decisão do Delegado Regional do Trabalho, poderão os interessados recorrer, no prazo de 10 dias, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso. Parágrafo 4º. Responderão por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um de seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em consequência, resultarem danos a terceiros. Parágrafo 5º. O Delegado Regional do Trabalho, independente de recursos e após laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Documentos complementares. Decreto-Lei 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho, capítulo 5 do título 2 da CLT, Segurança e Medicina do Trabalho. Medida provisória 1915-3, de 24 de setembro de 1999. Alterou a nomenclatura de fiscal do trabalho para auditor fiscal do trabalho. Decreto 4.552, de 27 de dezembro de 2002.
Regulamento de Inspeção do Trabalho. Orientação aos auditores fiscais do trabalho durante os trabalhos de fiscalização e inspeção. Decreto 4.870 de 2003. Altera o artigo 1º e os artigos 2º, 6º e 18º do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto número 4.552, de 27 de dezembro de 2002. Decreto 5.063, de 3 de maio de 2004. Estrutura a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Decreto 6.341, de 3 de janeiro de 2008. Nova redação a dispositivos do anexo 1 e altera o anexo 2, a linha A, do Decreto 5.063 de 2004, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Ministério do Trabalho e Emprego 6, de 9 de março de 1983, alterou as NRs 1, 2, 3 e 6. Portaria Ministério do Trabalho e Emprego 35, de 9 de março de 1983. Alterou a NR2, aprovada pela Portaria 6, de 9 de março de 1983, que passou a vigorar com a redação dada por esta portaria. Portaria Ministério do Trabalho e Emprego 483, de 15 de setembro de 2004. Regimentos internos dos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Ministério do Trabalho e Emprego 865, de 14 de julho de 1995. Estabelece critérios de fiscalização de condições de trabalho constantes de convenções ou acordo coletivo de trabalho. Instrução Normativa Intersecretarial 14, de 13 de julho de 1999. Institui a Unidade Especial de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, bem como as respectivas unidades regionais e dá outras providências. Transcrição da NR2. A seguir, será apresentada a transcrição na íntegra da NR2. Publicação: Portaria GM 3.214, de 8 de junho de 1978. Atualizações: Portaria SSMT 6, de 9 de março de 1983. Portaria SSMT 35, de 28 de dezembro de 1983. Subitem 2.1. Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar a aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Subitem 2.2. O órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, após realizar a inspeção prévia, emitirá o certificado de aprovação de instalações, conforme o modelo do Ministério do Trabalho e Emprego. Subitem 2.3. A empresa poderá encaminhar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego uma declaração das instalações do estabelecimento novo, que poderá ser aceita pelo referido órgão para fins de fiscalização, quando não for possível realizar a inspeção prévia antes do estabelecimento iniciar suas atividades. Subitem 2.4. A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego quando ocorrer modificações substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos de seus estabelecimentos. Subitem 2.5.
É facultado às empresas submeter à apreciação prévia do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego os projetos de construção e respectivas instalações. Subitem 2.6. A inspeção prévia e a declaração de instalações, referidas nos subitens 2.1 e 2.3, constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou de doenças do trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto naqueles itens fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento, conforme estabelece o artigo 160 da CLT, até que seja cumprida a exigência deste artigo. Para visualizar o anexo 1, Certificado de Aprovação de Instalação, consulte o site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br. Fim da NR2.